E aí vamos para o outro mecanismo, né? O outro entendimento, como centro emocional. E aí eu vou dar destaque aos núcleos amidaloides, porque ali muitos pesquisadores consideram, ou vamos chamar aí de amígdalas, as amígdalas, ou núcleos amidaloides, o epicentro que processa nossas respostas, as expressões em comunicação com o hipotálamo. Então é interessante nós entendermos essas regiões subcorticais, como elas trabalham ali em conjunto da resposta que você vai ter ali naquele contexto, em relação às memórias, né? Quando eu digo em relação às memórias, estou falando das suas experiências passadas, que estão ali arquivadas nessas regiões subcorticais e, é claro, distribuídas para regiões também corticais. Estou falando aqui regiões corticais, os lobos frontal, o lobo frontal, os lobos frontais e córtex pré-frontal, daí temos o orbitofrontal, o ventromedial, o dorsolateral, o occipital, temporal, parietal, enfim. Continuando aqui. Parietal, perdão. Lobo parietal, temporal, occipital e frontal. Então, esse centro ele serve como um elo neural conectando várias regiões do seu cérebro e o sistema nervoso autônomo, para você ter aquela resposta fisiológica em si, certo? E eu dou destaque aqui para os núcleos amidaloides, nesse desenho, né, desse centro emocional. Repito, muitos pesquisadores dentro aí do campo do entendimento das neurociências afetiva, cognitiva, social, comportamental, dessa expressão, né, dessa resposta fisiológica, dessa emoção, muitos vão considerar esses núcleos amidaloides, ou mais conhecidos aí, esses núcleos como as amígdalas, porque possuímos nos dois hemisférios, certo? Esquerdo e direito, como o sinalizador, o elo neural com essas regiões, né, tanto subcorticais como corticais. E aqui eu trouxe para vocês um resuminho, né, sobre esses núcleos, que é uma estrutura cerebral emocional subcortical central que avalia e integra constantemente uma variedade de informações sensoriais do ambiente e assim contribui para dar esses valores apropriados de dimensões emocionais. E que sentido, Matheus, essas dimensões emocionais que esses núcleos vão proporcionar? Porque tem diferentes centros desses núcleos. Eu tenho até um vídeo dentro, nós temos uma aula dentro do curso de Neurociência das Emoções e Sentimentos sobre as amígdalas, certo? Sobre os núcleos amidaloides. E também tem um vídeo aqui no meu canal, como está disponível aqui aberta essa live. Eu vou deixar depois um cardzinho, vai aparecer aqui para você, um card para você, se você tiver interesse, aprofundar mais dentro do entendimento dos núcleos amidaloides ou das amígdalas, né, mais conhecidos esses núcleos como as amígdalas. Então eles vão atribuir uma dimensão emocional como a valência, a intensidade, a acessibilidade, né, daquele momento específico, como nós vamos criando esse trauma em relação ao ambiente, um contexto desconhecido, ou você vivenciar algo no passado que aquilo de alguma maneira machucou você, teve uma valência muito intensa negativamente para você, logo é algo importante para você no futuro. Porque num contexto familiar, você, através do recebimento da imagem, do processamento aí dessa luz que vai entrar nos seus olhos, aí ser processado e enviado lá para o tálamo, do tálamo para um núcleo específico, um núcleo tálamo que vai direcionar para os lobos occipitais. Daí é que o seu lobo occipital vai começar a ter essa interpretação, né, em duas vias, a via dorsal e a via, se não me engano, ventral, ou primária e secundária, né? Isso pode mudar em relação à literatura que você vai buscar. Enfim, e aí sim você vai ter a formação aí da sua visão, daquilo que você está vendo, né? Muitos vão trazer a ideia, muitos pesquisadores, neurocientistas, enfim, que você não enxerga com os olhos, mas você enxerga com o cérebro. E a partir disso, nesse contexto familiar, que lá atrás, de alguma maneira, pela sua familiaridade, você sabe que ele pode ser um lugar perigoso, não talvez o lugar, mas as memórias, as lembranças que você está trazendo no seu passado, a partir disso você vai ter uma segurança, uma precaução em relação àquele contexto que você está se expondo e você não conhece. Por isso, de fato, a minha visão, eu não acredito piamente, de fato, assim, uma claridade que uma pessoa
ela pode esquecer totalmente um trauma, ou totalmente superar um trauma, um medo que ela teve de algo, um acidente que ela teve, e a partir de um processo terapêutico, do acompanhamento de um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, enfim, um hipnólogo, seja qual for o terapeuta, de excelente qualidade, aqui eu estou me referindo a um profissional excelente, certo? Como ele vai conduzir essas sessões, essa terapia, ela é importante para ressignificar. Isso não significa que a pessoa vai esquecer totalmente, tá? É minha visão. Por quê? Se de alguma maneira ela tem uma intensidade, uma valência ali fortalecida, né, negativa, que para ela, nesse sentido, nesse contexto, nessa comunicação dessas redes neurais específicas nesses núcleos amiloides, nesses centros subcorticais, se há ali uma valência, um significado muito forte, que foi marcante e memorável, né, porque ela vai fazer comunicações, essas regiões vão fazer comunicações com outras regiões subcorticais, com essa expressão emocional, estamos falando aí da outra região subcortical do hipotálamo, e também outra região que faz aí, junto com a amígdala ou núcleos amiloides, parte essa região com o sistema, dentro do sistema límbico, estamos falando do hipocampo, então a sincronia entre essas regiões, essas três regiões, e também essa, entre aspas aqui, essa conversa, essa comunicação com também regiões pré-frontais, e aqui ventromedial, orbitofrontal e dorsolateral, na circulação emocional, essa experiência e expressão emocional, essas circuitarias juntas, elas vão modulando a partir de um processo, por exemplo, terapêutico, a recuperação, a ressignificação daquele momento específico no passado que teve essa valência negativa intensa para aquela pessoa de uma maneira traumática. Repito, por causa desses motivos e outros, que pelo nosso tempo aqui limitado não conseguimos discutir, e eu acredito que a pessoa de fato não vai esquecer 100% aquilo que ela venceu. Porque tem que ainda existir ali uma similaridade, uma familiaridade que para aquela pessoa, para aquele cérebro, para aquela história é importante. Porque aquilo vai trazer segurança. A pessoa vai ter uma precaução em relação àquele contexto familiar. Puxa, eu me lembro de algo que aconteceu no meu passado que esse momento, ou essa pessoa específica, está trazendo traços similares, familiares, que eu preciso me preocupar. Logo, você tem esse, o que nós chamamos na literatura de self-talk, essa conversa interna, para você, opa, vou dar um passinho para trás. Opa, melhor eu não passar pelaquela rua. É melhor eu desconfiar dessa pessoa, é melhor eu não ter empatia por esse grupo específico, essa pessoa específica. Veja, então não é, sabe aquela frase, você precisa ser empático com todos, né, ou empática com todos. Não, calma aí. E muitas vezes essa empatia, ela pode ter esse lado obscuro. E muitas vezes, Matheus, eu não quero ter medo, eu gostaria de não ter medo. Não, tem o seu lado obscuro também, só persistir na coragem. Então, há cenários que somos seres contextuais, nós dependemos do contexto, né, somos animais sociais dependentes do contexto, porque aqui você pode estar assistindo esse vídeo, essa live, bonitinho aí, gostosinho, no conforto da sua sala, deitado na sua cama, pelo celular, pelo seu laptop, talvez você não esteja concordando comigo, mas em outro contexto, onde há uma alteração do seu estado basal fisiológico, e quando eu me refiro a isso, estou falando, por exemplo, você com raiva, ou você com fome, você com inveja, você com medo, nesses estados alterados, você provavelmente vai ter um comportamento diferente desse que você está em um estado seguro, em um modo de segurança, em relação a um contexto distinto. Veja a importância de entender nesses diferentes cenários como essas regiões subcorticais e suas comunicações sejam aferentes, deferentes, isto é, recebendo ou enviando informações, elas vão modulando o contexto e as expressões, experiências emocionais que os nossos cérebros, e aqui nessa comunicação pré-frontal também, dorsolateral, ventromedial, né, ventromedial e orbitofrontal, nós vamos modulando e regulando o medo que você pode ter, de novo, de uma pessoa, de um contexto que é desconhecido, você precisa ter uma precaução ali, um medo, uma insegurança naquilo. Então, esses momentos, esses sentimentos, essas emoções, muitas vezes aí com conotações, nossa, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir medo, né, acabam manchando esses sentimentos, essas emoções, essas respostas comportamentais, que de fato, se elas existem, há um significado naquilo. A questão é como nós reconhecemos, significamos, regulamos, buscamos essa autorregulação, essa autoexpressão daquilo que sentimos. E esse
aí sim, a partir dessa nomeação, né, nessa categorização afetiva que vamos criando, nós vamos conduzindo comportamentos mais adequados. Isso não significa que nós teremos comportamentos perfeitos, porque a partir do comportamento, nós temos uma consequência em relação àquele comportamento. E a partir dessa consequência, você terá um novo comportamento. Veja que complexo que é o comportamento humano, certo?